Homilia diária, domingo, 11 de novembro de 2018. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Jesus nos abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, a reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, amém. O último dom do Espírito Santo é o santo temor de Deus. Mas este dom não tem nada a ver com medo, porque, na realidade, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Repito, antes, o perfeito amor lança fora o temor. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. O santo temor de Deus é a capacidade de reconhecer que Deus sempre é infinitamente maior que nos ultrapassa por todas as partes, que nunca podemos realmente abranger. O amor permite-nos descobrir Deus muito próximo e cheio de ternura, mas o santo temor nos permite reconhecer que o nosso amor nunca pode esgotar Deus, nem possuí-lo completamente, visto que Ele é o infinito, é inabrangível, que está acima de tudo. Este dom nos permite recordar que nunca deixamos de ser suas criaturas e nos ajuda a ser muito cuidadosos para não ofender a Deus, para não desagradar-lhe com nossa conduta, porque Ele é o Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a sua glória, hosana nas alturas. A liturgia de hoje, do 32º domingo do tempo comum, fala-nos do verdadeiro culto, do culto que nós devemos prestar a Deus. A Deus não interessam grandes manifestações religiosas ou ritos externos mais ou menos subtuosos, mas uma atitude permanente de entrega nas suas mãos, de disponibilidade para os seus projetos, de acolhimento generoso dos seus desafios, de generosidade para doarmos a nossa vida em benefício dos nossos irmãos. A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de uma mulher pobre, realmente lá de Sarepta, que apesar da sua pobreza e necessidade, está assim disponível para acolher os apelos, os desafios e os dons de Deus. A história dessa viúva, que reparte com o profeta os poucos alimentos que tem, garante-nos que a generosidade, a partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são realmente geradoras de uma vida em abundância extrema. A segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo sacerdote, que entregou a sua vida em favor dos homens. Ele mostrou-nos como seu sacrifício, qual é o dom perfeito que Deus quer e que espera de cada um dos seus filhos. Mais do que dinheiro, os outros bens materiais, Deus espera de nós o dom da nossa vida, ao serviço do projeto de salvação que Ele tem para os homens e para o mundo. O Evangelho diz, através do exemplo de outra mulher pobre, de outra viúva, qual é o verdadeiro culto que Deus quer dos nossos filhos. Que eles sejam capazes de lhe oferecer tudo, numa contemplação, doação, numa pobreza humilde e também generosa, que é sempre fecunda, num despojamento de si, que brota de um amor sem limites, sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que não têm o coração cheio de si próprios, são capazes de realmente oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. Na primeira leitura de hoje, do livro dos Reis, Elias,
chega realmente a Sarepta e realmente correspondendo à indicação do Senhor, dirige-lhes a uma viúva da cidade. Pede-lhe água para beber e um pedaço de pão para comer. Neste tempo dramático de fome, de seca, a mulher apenas tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, que se prepara para comer como filho, antes realmente de deitar e esperar a morte. Mas prepara o pão para Elias. E por ação de Deus, durante todo o tempo que Elias aí permaneceu, nem farinha se acabou na panela, nem o azeite faltou lá na almotodia. Trata-se de uma história de cariz popular, que contudo apresenta interessantes ensinamentos. Primeiro, com ela, o autor sugere que nessa luta entre o Senhor e Baal pela supremacia, o Deus de Israel é o vencedor, pois é Ele que dá o trigo, é Ele que dá o azeite de que o povo se alimenta, mas o Senhor atua até em casa, na casa do seu adversário. E entre os seus súditos, Baal era o Deus mais popular lá na Fenícia. Segundo, o fato dos beneficiários da ação do Senhor serem uma viúva e um órfão. Os exemplos clássicos na Bíblia, dos pobres, dos débeis, dos desfavorecidos, dos marginalizados, sugere que o nosso Senhor tem uma especial apreciação pelos fracos, pelos pobres, por aqueles que não têm, por aqueles realmente que necessitam especialmente da proteção, da bondade e da misericórdia de Deus. Terceiro, o pão e o azeite que a mulher prepara com o profeta multiplica-se milagrosamente. O fato mostra que quando alguém é capaz de sair do seu egoísmo e tem disponibilidade para partilhar os seus dons recebidos de Deus, esses dons chegam para todos e ainda sobram. A generosidade, a partilha e a solidariedade não realmente empobrecem, mas são geradoras de vida e de vida em abundância. Quarto, a história sugere ainda que a graça de Deus é universal e se destina a todos os povos, sem distinção de raças, de fronteiras ou de crenças religiosas. A nossa história, como tantas outras histórias bíblicas, fala-nos da predileção de Deus pelos desfavorecidos, pelos débeis, pelos pobres, pelos explorados, por aqueles que são colocados à margem da vida. Por quê? Por quê? Porque Deus vê a história humana na expectativa da luta de classe e escolhe um lado em detrimento do outro. Obviamente não. No entanto, Deus opta preferencialmente pelos pobres porque, em primeiro lugar, eles vivem numa situação dramática de necessidade e precisam especialmente da bondade, da misericórdia e da ajuda de Deus. E, em segundo lugar, porque os pobres sem bens materiais que realmente o distraiam do essencial, estão sempre mais atentos e disponíveis para acolher os apelos, os desafios e os dons de Deus. Os ricos, ao contrário, estão sempre preocupados com seus bens, com seus interesses egoístas, com seus projetos e preconceitos e não têm espaço para acolher as propostas que Deus lhe faz. Isso deve lembrar-nos permanentemente a necessidade de sermos pobres, de nos despirmos de tudo aquilo que pode atravancar o nosso coração e que nos impede de realmente acolher os desafios e as propostas de Deus. A mulher de Sarepta tinha apenas uma quantidade mínima de alimento, que queria guardar para si e para o seu filho, mas, desafiada a partilhar, viu esse escasso alimento ser multiplicado uma infinidade de vezes. A história convida-nos a não nos realmente fecharmos em esquemas egoístas de acumulação e de lucro, esquecendo os apelos de Deus, esquecendo a partilha, esquecendo a solidariedade dos nossos irmãos necessitados. Quando realmente repartimos com generosidade e amor aquilo que Deus colocou à nossa disposição, não ficamos mais pobres. Os bens realmente repartidos tornam-se fonte de vida e de bênção para nós e para todos aqueles que necessitam. A nossa história prova que só o Senhor dá ao homem vida, vida em abundância. É um aviso que não podemos ignorar.
Todos os dias nós somos confrontados com propostas de felicidade, de vida plena, que quase sempre nos conduzem por caminhos de escravidão, de dependência e até mesmo de desilusão. Não é a volta do dinheiro, do carro, da casa, do cargo que nós temos na empresa, dos títulos acadêmicos que nós ostentamos, das honras que nos são atribuídas, que devemos construir a nossa existência. Apenas, somente Deus nos dá a vida. Vida plena, vida verdadeira. Todos os outros deuses são elementos acessórios que não devem afastarmos do essencial. Na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Hebreus, no final da caminhada terrena com os homens, Cristo, o sacerdote perfeito, entrou no verdadeiro santuário que é o céu. A própria realidade de Deus, a comunhão com Deus. Vivendo em comunhão com o Pai, ele continua a interceder pelos homens e a dispor o coração do Pai em favor dos homens. Mas, enquanto que o sumo sacerdote da antiga aliança tinha que entrar no santuário todos os anos, o autor refere-se ao dia da expiação, o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no templo de Jerusalém, a fim realmente de aspergir o propiciatório com o sangue de um animal imolado e obter assim o perdão de Deus para os pecados do povo. Cristo entrou uma só vez no santuário perfeito, levando o seu próprio sangue e obteve a redenção de toda a humanidade. Desde a fundação do mundo até o final dos tempos, a entrega de Cristo, o seu sacrifício consumado no dom da vida, teve uma eficácia total, uma eficácia universal. Com ela, Cristo conseguiu a destruição da condição pecadora do homem. A humanidade fica a partir deste instante definitivamente salva. Quando Cristo voltar e manifestar-se no final dos tempos, chamado de parousia, não será nem para oferecer um novo sacrifício, nem para condenar o homem, mas será para oferecer a salvação definitiva àquelas que ele, com seu sacrifício, libertou do pecado. A ideia que Cristo libertou o pecado com seu sacrifício domina este texto. O que o autor da carta aos Hebreus quer dizer com isto? Cristo veio a este mundo para libertar o homem das cadeias de egoísmo e de pecado que os prendiam. Nesse sentido, Cristo pediu uma metanoia, transformação radical do coração, da mente, dos valores, das atitudes dos homens e propôs sim, com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua vida, que o homem passasse a percorrer o caminho do amor, o caminho da partilha, o caminho do serviço, o caminho do perdão, do dom da vida. A sua entrega na cruz é a lição suprema que ele quis deixar-nos, a lição do amor, que renuncia ao egoísmo, que se faz dom total aos irmãos, até as últimas consequências. Mas a sua luta contra o pecado levou a confrontar-se com as estruturas políticas, sociais ou religiosas geradoras de injustiças e de opressão. A sua morte, arquitetada pelos detentores do poder, as autoridades políticas e religiosas do país, foi também a consequência da sua luta contra a estrutura que oprimiam o homem e que geravam egoísmo e morte. Ele sim ofereceu de fato a sua vida em sacrifício para libertar do pecado. A sua ressurreição revelou que Deus aceitou o seu sacrifício e que não deixará mais que o pecado roube ao homem a vida. Aderir a Jesus, ser cristão, é procurar viver dia a dia no seguimento de Jesus e fazer da sua própria vida um dom de amor aos irmãos. É também lutar contra todas as estruturas que geram injustiça e pecado. Gastar a vida desta forma é participar da missão de Jesus, é colaborar com Ele para eliminar o pecado. As outras leituras deste domingo falam-nos de desapego, de partilha, de capacidade para dar tudo. Cristo, com a entrega total da sua vida a Deus e aos homens, realizou plenamente esta dimensão. Ele mostrou-nos com seu sacrifício qual é o dom perfeito que Deus quer que espera de cada um dos seus filhos.
Mais do que dinheiro ou outros bens materiais, Deus espera de nós o dom da nossa vida ao serviço desse projeto da salvação que eles têm para os homens e para o mundo. A certeza que Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, venceu o pecado e está agora junto de Deus, intercedendo por mim, por você, por nós, esperando o momento de nos oferecer a vida eterna, deve dar-nos realmente confiança, esperança ao longo da nossa caminhada diária pela vida. A palavra de Deus que hoje nos é oferecida garante-nos que a nossa fragilidade e também debilidade não podem afastar-nos da comunhão com Deus, da vida eterna. E no final dos nossos caminhos, Jesus, o nosso libertador, lá estará à nossa espera para nos oferecer uma vida definitiva. Aleluia, aleluia, aleluia. No Evangelho de hoje, de São Marcos, o nosso texto compõe-se, portanto, de duas partes. Na primeira parte está entre versículo 38 e 40. Jesus faz incidir a atenção dos seus discípulos sobre o grupo dos doutores da lei. Aparentemente, os doutores da lei são figuras intocáveis da comunidade, com atitude religiosa irrepreensível. São estimados, são admirados e até mesmo adulados pelo povo, que os tem em alto conceito. Contudo, o olhar avaliador de Jesus não se detém nas aparências, mas penetra na realidade das coisas. Uma análise mais cuidada mostra que esses doutores da lei são hipócritas e também incoerentes. Fazem as coisas não por convicção, mas para realmente serem considerados e admirados pelo povo. Procuram os primeiros lugares, preocupam-se em afirmar a sua superioridade diante dos outros. Existem uma devoção de fachada, fazem do cumprimento dos ritos e regras da lei um espetáculo para os outros aplaudirem. A sua vida é, portanto, um imenso repertório de mentira, de incoerência e de hipocrisia. Como se isso não bastasse, esses doutores da lei aproveitaram-se frequentemente da sua posição e da sua confiança que se inspiravam, com intérpretes autorizados da lei de Deus para explorar os mais pobres, aqueles que são os preferidos de Deus. Servem-se da religião para satisfazer a sua avareza. Não têm realmente escrúpulos em aproveitar-se das boas-fés das pessoas para aumentar os seus proveitos, explorar as viúvas que lhes confiam a administração dos seus próprios bens, alinham em esquemas de corrupção e até mesmo de exploração. Os autores da lei, com seus comportamentos hipócritas, mostram que os ritos externos, os gestos teatrais, o cumprimento das regras religiosas corretas não chegam para aproximar os homens de Deus e da santidade de Deus. Ao olhar para a atitude dos doutores da lei, os discípulos de Jesus têm de estar realmente conscientes de que este não é o comportamento que Deus pede àquele que querem fazer parte da sua família. Já na segunda parte, entre os versículos 41 a 44, Jesus convida os discípulos a realmente perceber a essência do verdadeiro culto, da verdadeira atitude religiosa. Em profundo contrastes com o quadro dos doutores da lei, Jesus aponta ali aos discípulos a figura de uma pobre viúva que se aproxima de um dos 12 recipientes situados no átrio do templo, onde se depositavam as ofertas para o tesouro do templo. A mulher deposita aí duas moedas, 2 lepta, diz o texto grego. O lepta era uma moeda de cobre, a mais pequena, a mais insignificante das moedas judaicas. Contudo, aquela quantia insignificante era tudo que a mulher possuía. Ninguém, excepto Jesus, repara nela ou manifesta admiração pelo seu gesto. Apenas Jesus, que lê os fatos com os olhos de Deus e sabe ver para além das aparências, percebe naquelas 2 significantes moedas oferecidas a marca de um dom total, de um completo despojamento, de uma entrega radical e sem medida. O encontro com Deus, o culto que Deus quer, passa por gestos simples, por gestos humildes,
que podem passar realmente completamente despercebidos, mas que são sinceros, verdadeiros e expressam uma entrega generosa e o compromisso total. O verdadeiro cristão não que cultiva gestos teatrais, que se impressiona as multidões, que são aplaudidos pelos homens, mas é aquele que aceita despojar de tudo, presidir dos seus interesses e projetos pessoais para se entregar completa e gratuitamente nas mãos de Deus, com humildade, generosidade, total confiança, amor verdadeiro. É este o exemplo que os discípulos de Jesus devem imitar. Esse é o culto verdadeiro que eles devem prestar a Deus. Qual é o verdadeiro culto que Deus espera de mim, de você, de nós? Qual deve ser a nossa resposta à sua oferta de salvação? A forma como Jesus aprecia o gesto daquela pobre viúva não deixa lugar a qualquer dúvida. Deus, ele não valoriza os gestos espetaculares, cuidadosamente encenados, preparados, mas que não saem aqui do coração. Deus não se deixa impressionar por grandes manifestações cultuais, por grandes e impressionantes manifestações religiosas, cuidadosamente preparadas, mas hipócritas, vazias e estéreis. O que Deus pede é que sejamos capazes de lhe oferecer tudo, tudinho, tudo, que aceitamos despojar das nossas certezas, das nossas manifestações de orgulho, de vaidade, dos nossos projetos pessoais e também preconceituosos, a fim que nós entregarmos confiadamente nas suas mãos, com toda confiança, numa completa doação, numa pobreza humilde, numa pobreza fecunda, num amor sem limites e sem condições. Esse sim é o verdadeiro culto que aproxima-se de Deus, que nos torna realmente membros da família de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que não guarda nada para si, mas dia a dia, no silêncio e na simplicidade dos gestos mais banais, ele aceita sair do seu egoísmo, da sua autossuficiência e colocar a totalidade da sua existência nas mãos de Deus. Como na primeira leitura também, o Evangelho, nós temos o exemplo de uma mulher pobre, ainda mais uma viúva que pertence à classe dos abandonados, dos débeis, dos mais pobres, que entre os pobres, que é capaz de partilhar o pouco que tem. Na reflexão realmente bíblica, os pobres, pela sua situação de carência, debilidade e necessidade, são considerados os preferidos de Deus. Aqueles são projetos, uma especial proteção e ternura por parte de Deus. Por isso, eles são olhados com simpatia e até numa visão simplista e também idealizada. São realmente retratados como pessoas pacíficas, humildes, simples, piedosas, cheias de temor de Deus. Isto é, aqueles que colocam diante de Deus com serena confiança, em total obediência e entrega. Este retrato, naturalmente um pouco realmente estereotipado, não deixa de ter um sólido fundo de verdade. Só que não vive nas suas riquezas, só que não tem um coração realmente obcecado com a posse dos bens. Falamos naturalmente do dinheiro, da conta bancária, mas falamos igualmente do orgulho, da autossuficiência, da vontade de triunfar a todo custo, do desejo de poder, do desejo de autoridade, do desejo realmente de ser aplaudido, de ser admirado. É capaz de estar disponível para acolher os desafios de Deus e para aceitar com humildade e simplicidade os valores do reino. Esses são os preferidos de Deus. O exemplo desta mulher garante-nos que só quem é pobre, isto é, aquele que tem um coração demasiadamente cheio de si próprio, é capaz de viver para Deus e de acolher os desafios e os valores do reino. Jesus ensina-nos nesse episódio a não julgarmos as pessoas pelas aparências. Muitas vezes é realmente precisamente aquilo que nós consideramos insignificante, desprezíveis, pouco edificantes, que é verdadeiramente importante e também significativo. Muitas vezes chega até nós, na humildade, na simplicidade, na debilidade, os gestos silenciosos e simples de alguém
em quem nem nós reparamos. Temos realmente de aprender ao fundo das coisas, a olhar para o mundo, para as situações, para a história, e sobretudo para os homens e mulheres que caminham ao nosso lado, com o olhar de Deus. E precisamente isso que Jesus faz. Meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Dá-nos a bênção, mãe querida, Nossa Senhora Auxiliadora. Dá-nos a bênção, mãe querida, Nossa Senhora Auxiliadora. Lembre-se sempre que a nossa proteção está em nome do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, amém, amém.